Boa noite, meus irmãos. Mais do que uma satisfação, é sempre uma honra para mim poder expor a nossa doutrina para a Sociedade Espírita Paulo de Tarso. E hoje nós vamos falar do item 6 e do item 7 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado A Fé Transporta Montanhas. Esses itens 6 e 7 receberam de Kardec o subtítulo de A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. E ele diz assim: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé, e sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Preconizar a alguém a fé cega é confessar-se impotente para demonstrar que se está com a razão. Então ele está nos dizendo que a fé tem que ser raciocinada. E na verdade Deus não nos daria capacidade de raciocínio se não fosse para nós a utilizarmos. Aliás, as leis de Deus nos forçam a desenvolver a inteligência. Nós temos um corpo físico que precisa ser alimentado, precisa de medicamento quando está doente. Nós precisamos trabalhar para dar conforto para esse corpo, para atender às suas necessidades. Mas se Deus quisesse, Ele teria nos feito com a capacidade de absorver os nutrientes pela respiração, como a gente faz com o oxigênio. Nós precisamos basicamente de 4 elementos para manter o corpo físico, que são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E esses elementos estão dispersos na nossa atmosfera. Então, nós poderíamos ter a capacidade de absorver esses elementos pela respiração. Mas aí, se fosse assim, nós nos desenvolveríamos em termos de inteligência muito mais lentamente do que temos nos desenvolvido. A nossa trajetória evolutiva ela é bastante longa, porque há muita coisa para aprender, há muito desenvolvimento para nós conquistarmos. Então ela é lenta. Mas se não tivéssemos que trabalhar para manter esse corpo, para proteger esse corpo, nós demoraríamos muito mais tempo, porque não seríamos forçados a utilizar a inteligência. E Deus não faz nada inútil. Então, se Ele quer que nós sejamos inteligentes, é porque Ele quer que utilizemos essa inteligência. E não se pode esperar que alguém creia em alguma coisa que vai contra a sua capacidade de raciocínio. No item 7, Kardec diz que a fé não se prescreve, não se impõe, que ela se adquire e que ninguém está impedido de possuí-la. Mesmo entre aqueles que são mais refratários, também podem adquirir a fé, desenvolver a fé. E ainda diz que em certas pessoas a fé parece ser inata, ou seja, basta uma centelha para desenvolver essa fé. E ele diz que essa capacidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de um anterior progresso. E que em outras pessoas, ao contrário, dificilmente as verdades espirituais penetram. Sinal não menos evidente, diz Kardec, de naturezas retardatárias. As primeiras, diz ele, já creram e compreenderam. Ao renascerem, trazem a intuição do que aprenderam. Estão com a educação feita. As segundas têm tudo para aprender, estão com a educação por fazer. Mas ele diz assim: entretanto, essa educação se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. Mas essa fé inata a qual Kardec se refere significa que o encarnado já vivenciou experiências que fortaleceram a sua fé. Não significa obrigatoriamente que essa pessoa que tem fé é alguém superior,
mas significa que a pessoa já sim passou por experiências que fizeram com que a fé se solidificasse dentro dela. Eu conheço uma pessoa que não tem nada de especial, é uma pessoa comum, mas tem uma fé tão grande em Deus que a faz enfrentar todas as suas adversidades sem que essa fé seja abalada. E ela está convencida de que mesmo que perca tudo que tem entre coisas, entre pessoas, entre entes queridos, perder tudo que tem, mesmo que tiver que viver nas ruas, ainda assim, ela diz que continuará acreditando em Deus e acreditando que Ele é bom e justo. Mas essa pessoa tem essa fé pelas experiências que ela já vivenciou em encarnações passadas. E não é uma pessoa especial, porque ela já cometeu muitos erros nas suas encarnações passadas, inclusive crimes. E nesta encarnação ela faz esforços para se tornar uma pessoa melhor, mas ela ainda está na base do esforço. Ela não é uma pessoa diferenciada das outras. E ela diz que entende que só não é uma pessoa muito sofredora porque Deus nos ama muito e é muito bom. Ou seja, essa fé que essa pessoa tem não faz dela alguém superior, mas indica que ela já vivenciou situações que fortaleceram a sua fé. Provavelmente em decorrência dos erros que cometeu no passado, essa pessoa acabou sofrendo bastante e esse sofrimento acabou fazendo com que ela percebesse que andava num caminho certo e que tem que começar a andar por caminhos corretos. Mas ela ainda está tentando aprender, não conseguiu se tornar ainda um espírito evoluído. Kardec ainda diz que a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E ele diz: para crer não basta ver, é preciso compreender. E diz que a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma dúvida. E aí a criatura crê porque tem certeza. E diz assim: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E é essa fé que nós precisamos desenvolver em nós. Porque a compreensão das leis de Deus é de suma importância para que a nossa fé seja sólida, seja estável, para que ela resista até mesmo àqueles reveses que todos nós sofremos nessa nossa passagem aqui pelo mundo material. Entendendo por que estamos aqui, qual é o objetivo da encarnação, por que enfrentamos algumas dificuldades, fica mais fácil aceitarmos aquelas coisas que contrariam as nossas vontades e também fica mais fácil tomarmos as atitudes necessárias para atingirmos os objetivos da nossa encarnação. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que vai a uma casa espírita, levada pela obsessão, ela recebe a recomendação de assistir palestras, receber passes, prestar atenção nas palestras, né? Ler o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer o Evangelho em casa, ler as obras da codificação, meditar sobre elas. Se ela faz tudo isso com seriedade, ela começa a perceber que há uma lógica nos acontecimentos da sua vida. E é comum essa pessoa acabar se tornando espírita, passando a estudar a nossa doutrina para compreendê-la com mais profundidade, para saber como agir nas diferentes situações que a vida nos apresenta, de modo a diminuir os próprios sofrimentos. Mas quando o obsediado acredita que o processo obsessivo deve se desenvolver de uma forma mágica, sem a sua ação objetiva, o problema pode até se resolver, porque o desencarnado
Ele pode ser auxiliado por bons espíritos que o esclareçam, e aí ele percebe que está agindo contra si mesmo, deixa o encarnado de lado e vai tratar da sua própria evolução espiritual, da sua própria vida, e o encarnado não se modifica. Mas aí, nesse caso, o encarnado que não aproveitou a oportunidade de esclarecimento, se vendo livre do assédio do ex-inimigo, se afasta da casa espírita como um doente do corpo físico que, depois da cura da doença, não precisa mais de médico. E aí, esse obsidiado volta a viver, ou melhor, esse ex-obsidiado, né? Volta a viver a mesma vida de antes, a cometer os mesmos erros que ele cometia, e a sofrer as consequências de uma vida em desarmonia com as leis de Deus, e a acreditar que os problemas que enfrenta são decorrentes do que os outros fazem, e não do que ele mesmo faz. Os culpados pelos seus problemas são a esposa, o marido, o patrão, o empregado, o vizinho, os pais, os filhos, os amigos, etc. e tal. Todo mundo é responsável, mas não ele. Quando nós, que estudamos a nossa doutrina, sabemos que a nossa felicidade, a nossa infelicidade depende de como nós vivemos a vida, como nós vemos e como nós agimos. E não poderia ser de outra forma. Se a nossa felicidade ou infelicidade dependessem do que os outros fazem, não haveria justiça. Como é que a minha felicidade vai depender dos outros? Ela tem que depender de mim. Mas a fé, ela não pode ser inerte, ela deve ser acompanhada da ação. Caso contrário, não vai produzir todos os resultados positivos que ela pode proporcionar. Da mesma forma que o amor, que não tem utilidade quando não é transformado em obras e benefício daquele que é seu objeto, a fé inerte não traz a quem a possui todos os benefícios que ela pode usufruir. Assim como os medicamentos que tratam as doenças, eles só beneficiam aqueles que os utilizam. Se eu tenho uma doença, eu compro um remédio para aquela doença, eu coloco em cima lá do meu camiseiro, do penteador, do armário, e não uso, eu não vou beneficiar daquele remédio. Para eu me curar, eu tenho que tomar o remédio. A fé também só beneficia aquele que se utiliza dela. Então, quem toma conhecimento das leis de Deus, quem as compreende, precisa utilizar esses conhecimentos nas suas ações do dia a dia, para se beneficiar deles. Por exemplo, se eu sei que perdoar faz bem, que auxiliar os meus semelhantes é uma coisa boa, que é necessário tratar o meu irmão como eu mesmo gosto de ser tratado, então eu preciso agir dessas maneiras nas minhas relações com os meus semelhantes, para que a minha vida seja uma vida de mais paz. E a fé embasada no conhecimento das leis de Deus, ela é fundamental, porque aqueles benefícios que nós procuramos podem não ser úteis ao nosso progresso espiritual. E aí o desconhecimento das leis de Deus pode nos fazer perder a confiança nele, achar que ele não existe ou que ele não se importa conosco. E pensando assim, nós podemos pensar que o que mais vale é procurarmos o melhor para nós mesmos, independentemente de quem possa ser prejudicado. Imagine-se uma pessoa que tem uma doença em fase terminal. Se a pessoa não conhece as leis do Pai, ela pode entender que, já que vai morrer, é melhor aproveitar as alegrias que a vida pode proporcionar, todos os gozos que o mundo material pode lhe dar, ainda que alguém seja prejudicado. Isso será um grande erro, será justamente o contrário do que a pessoa tem que fazer. Se entender que a morte do corpo físico vai ser a sua morte como ser pensante, a pessoa poderá praticar atos que vão trazer sofrimento para os outros e vão trazer a ele um grande sofrimento na sua volta ao mundo espiritual. Tudo que o Pai põe no nosso caminho e que contraria a nossa vontade, Ele o faz porque sabe que assim vai nos favorecer, embora nós possamos entender o contrário. A providência divina supre as nossas deficiências,
mas não faz por nós o que podemos e devemos fazer, porque se fosse assim estaria nos induzindo à estagnação, à imobilidade, à preguiça. E isso atrapalharia o nosso progresso espiritual, porque é através do enfrentamento das dificuldades do caminho que nós desenvolvemos a inteligência, e isso vai nos dar condições de dirigirmos as nossas próprias vidas. A fé tem um fator preponderante também na eficácia do passe. Não importa quem é o médium que vai transmitir o passe. Se esse médium não estiver em condições de transmitir os fluidos benéficos que a pessoa precisa, os espíritos encarregados dos passes vão isolar esse médium magneticamente para que ele não prejudique o receptor. Nesse caso, os espíritos transmitem os fluidos diretamente ao receptor, que vai recebê-los de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua posição mental. Mas se o receptor do passe não tem fé, se ele não elevar o seu pensamento numa prece, estabelecendo a ligação mental com a espiritualidade superior, se no momento do passe ele está lá pensando na novela, em alguma coisa fora da casa espírita, ele não vai receber esses fluidos magnéticos, por melhores e por mais fortes que eles sejam. Nem o passista, nem o espírito que transmite o passe podem superar os obstáculos da falta de fé ou da falta de sintonia daquele que recebe o passe. Um bom exemplo a este respeito, que eu costumo citar com frequência, está no livro Entre a Terra e o Céu, onde André Luiz relata o caso de um encarnado que durante o sono físico se encontrou com um inimigo. E eles tiveram uma altercação séria nesse encontro, e quando ele voltou para o corpo físico e acordou, ele estava com a pulsação acelerada, estava se sentindo mal, e André Luiz está junto com ele, André Luiz e um outro espírito, e eles transmitem um passe nesse encarnado para que ele melhore, e os fluidos ficam em volta do corpo dele e ele não absorve. Mas aí esse encarnado pensa que vai morrer e começa a rezar pedindo ajuda para Deus, e ele começa a absorver esses fluidos. Por quê? Porque ele entrou em sintonia com aquelas energias que ele necessitava. Por que isso acontece? Porque a nossa mente é criadora. Embora o nosso mundo pareça ser todo ele material, sólido, ele é muito mais um mundo mental do que material. Essa matéria palpável que nós vemos é apenas uma transformação do fluido cósmico universal, e a nossa mente opera muitas transformações nesse fluido. Os nossos pensamentos são criações reais, não são coisas abstratas sem vida real. E quanto mais confiança tivermos naquilo que pensarmos, mais forte será a nossa criação mental, terá mais energia e maior será a possibilidade de alcançarmos aquilo que estamos querendo. Dessa forma, também o passista, quando ele age com compreensão plena do que está fazendo, vai estar agindo com mais fé, e tendo mais fé na sua capacidade de auxiliar o receptor do passe, ele vai ter mais condições de fornecer os fluidos benéficos necessários para aquele que recebe o passe. Ele vai ser menos dependente do espírito que vai estar auxiliando no momento. Porque boa parte das vezes o espírito precisa sim isolar o médium, porque o médium não está perfeitamente harmonizado para aquele trabalho. Mas a fé também é importante para nós lutarmos contra as nossas imperfeições. Nós podemos achar que não vamos vencê-las porque elas estão muito entranhadas no nosso psiquismo. Às vezes são imperfeições muito antigas, mas precisamos sim acreditar que podemos conseguir, e devemos confiar que Deus, através dos bons espíritos, vai nos dar as forças necessárias para lutarmos contra essas imperfeições e para vencê-las. Lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 22,
o espírito que assina V. Monod, ele dá uma série de recomendações sobre como devemos fazer as nossas preces, o que devemos pedir. E aí no final ele diz assim: pedi antes de tudo que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Por que isso? Porque os bons espíritos estão sempre dispostos a auxiliar aqueles que querem se tornar melhores. Aqueles que querem aproveitar a encarnação para evoluir espiritualmente. Sempre que nós desejarmos sinceramente nos tornarmos mais fraternos, mais pacientes, mais tolerantes, mais pacíficos, mais caridosos, e orarmos pedindo ajuda à espiritualidade, temos a certeza, eles vão nos ajudar. Os espíritos superiores, diferentemente de nós encarnados, ainda inferiores que somos, eles gostam de ajudar os seus irmãos menores e principalmente gostam de auxiliá-los a lutar contra as suas imperfeições. É claro que eles também nos auxiliam nas nossas dificuldades do dia a dia, naqueles problemas que todos nós enfrentamos nessa nossa condição de espíritos encarnados. Mas eles ficam mais felizes quando nos ajudam a nos tornarmos melhores, porque assim estarão nos ajudando a nos tornarmos mais independentes e a construirmos a nossa própria felicidade. E com o nosso esforço e com o auxílio dos bons espíritos, com a nossa fé, o que parece impossível de início vai se mostrando cada vez mais possível com o passar do tempo. E aí, como disse esse espírito, V. Monod, à medida que passarmos a agir mais corretamente, as nossas vidas ficam melhores, mais agradáveis de viver, vamos passar a ter mais paz. Nós temos insistido ao longo dos anos na necessidade de aprofundarmos os nossos conhecimentos acerca das leis de Deus, estudando os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Quanto mais estudarmos, mais condições teremos de viver em harmonia com as leis do Pai. Por consequência, seremos mais felizes. O conhecimento é fundamental para que nós tenhamos condições de viver em harmonia com as leis de Deus, tanto as leis físicas quanto as leis morais. Vamos falar primeiramente sobre as leis físicas para que a gente compreenda bem o que estamos tentando dizer. Nós não vivemos sem oxigênio. Quando o nosso cérebro queima, aqueles materiais para nos dar energia, utiliza basicamente a glicose para energia, para a manutenção do nosso corpo físico, é preciso que nós forneçamos a esse cérebro o oxigênio para que ele se combine com a molécula, com duas moléculas de carbono que resulta dessa queima da glicose, e aí essa molécula de oxigênio se junta a molécula de carbono se junta a duas moléculas de oxigênio, a dois átomos de oxigênio, e sai o gás CO2 dessa combinação, que a gente expele e continuamos vivos. E a gente pode pensar, poxa, nós precisamos de oxigênio, então, quanto mais oxigênio eu fornecer ao meu organismo, melhor para eliminar o carbono que resulta da queima desse combustível, que é a glicose. A molécula de oxigênio tem dois átomos, é O2. E a gente pode pensar, então, se a gente colocasse mais um átomo de oxigênio na molécula, ficaria melhor. O3. O que é O3? O3 é o ozônio, é um gás venenoso. Não podemos respirar ozônio. A água é feita de quê? De dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. O hidrogênio é, se não o mais
forte dos nossos combustíveis, mas é um dos elementos maiores combustíveis que a gente tem na Terra. Nada queima sem a presença de oxigênio. E aí nós temos uma molécula com hidrogênio e oxigênio, e que se a gente colocar no fogo, apaga o fogo, que é a água. Então vejam, às vezes a gente pode examinar as coisas superficialmente e achar que o caminho a seguir é um, mas na verdade é outro. Eu lembro que no século passado a gente usava, para fazer os alimentos, usava-se a banha de porco. Aí depois que se conseguiu fazer o óleo de soja ou outros óleos, se achou, agora esses óleos são melhores, mais saudáveis do que a banha de porco. A ciência foi desenvolvendo e hoje descobrimos que não. O óleo de soja é muito pior do que a banha de porco. Então é necessário que nós conheçamos as leis físicas do Criador para vivermos no mundo material. Da mesma forma, precisamos conhecer com a maior profundidade possível as leis morais do Pai, principalmente porque o desconhecimento e a não utilização das leis morais do Pai no nosso dia a dia nos trazem mais sofrimento do que o desconhecimento das leis físicas. Vamos dar outro exemplo, agora com relação às questões morais. O Cristo nos disse: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se quiserem tomar o teu manto, entrega a túnica também. Se quiserem te obrigar a caminhar 1000 passos, caminha mais 2000. Se te baterem na face direita, oferece a outra. À primeira vista, parece que o Cristo está nos proibindo de nos defendermos. Mas não é isso. Jesus não iria nos dar um ensinamento contrário às leis de Deus. As leis de Deus nos colocaram no nosso corpo físico meios de defendermos a nossa vida. Principalmente, uma coisa fundamental que ele nos deu, que foi o instinto de conservação. O instinto de conservação faz com que, por vontade própria ou por instinto, eu queira me manter vivo. Eu queira proteger o meu corpo. E o Cristo não ia dizer para nós que nós não temos o direito de defender o corpo. O que ele estava nos dizendo com esse ensinamento é que nós devemos ser pacíficos, não revidar ao mal com o mal. E eu até já comentei mais de uma vez sobre isso. A maior parte das pessoas que sofrem com a violência no nosso mundo são as que praticam violência e aquelas que reagem à violência. Então ele estava nos recomendando que sejamos pacíficos, que evitemos sempre que possível qualquer tipo de briga, de violência com o nosso semelhante. Mas se alguém vier me agredir e eu quiser me defender, isso é um direito meu. O Cristo não me tirou esse direito com o seu ensinamento. Ele só estava dizendo que se eu for mais pacífico, eu vou ter menos chance de sofrer violência. Observem o quanto nós precisamos estudar as leis do Pai. E as leis do Pai estão aonde? Nos ensinos do Cristo. Mas é preciso que estudemos os ensinos do Cristo à luz do Espiritismo. Porque aí sim nós vamos compreender com mais profundidade, de uma forma mais assertiva, esses ensinos que ele nos trouxe. Que absolutamente não vieram para tolher a nossa liberdade, sob qualquer aspecto, mas para nos libertar do erro e, por consequência, nos libertar do sofrimento. Por isso eu tenho insistido ao longo dos anos que devemos estudar o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita e o mais aprofundadamente possível, porque assim nos tornamos mais competentes para dirigirmos as nossas próprias vidas, evitando o sofrimento desnecessário e, principalmente,
com mais coragem, não nos deixando abater pelas adversidades do caminho. Eu agradeço pela oportunidade que a Sociedade Espírita Paulo de Tarso me concedeu, que o nosso Mestre nos auxilie a compreendermos cada vez mais as leis do Pai e os nossos anjos guardiões, os nossos benfeitores espirituais, nos auxiliem a pormos em prática esses ensinamentos nas nossas ações do dia a dia, para que nós construamos a nossa própria felicidade. Fiquemos em paz.